nessa questão que a senhora acabou de relatar, porque, veja bem, a senhora falou do Banco Máxima, sim, emprestando 4 milhões que o banco obviamente sabia que não era para a senhora, não deve ter nem se preocupado com qualquer, obviamente eu entendo que o cadastro da senhora é bom, mas 4 milhões normalmente é uma operação sim, que não se faz tão corriqueiramente, sim, e fez emprestando efetivamente para maçãs. Mas a senhora falou também que já havia, por informação dada pelo senhor Youssef, a senhora, um acordo com o PT, com o PMDB, para que houvesse uma captação de 25 milhões na Postales. sim. Aproveito, presidente, para registrar uma preocupação nossa. Há 2 ou 3 meses atrás, eu tendo notícias de que a gestão da Postales vinha agindo de forma temerária e irresponsável, né? Isso antes de ter conhecimento dessas notícias, por denúncias de servidores, requeri na Comissão de Fiscalização Financeira da Câmara que se convocasse os dirigentes da Postales e o próprio ministro para trazer informações, e o ministro Mantega, porque está ligado a ele também, e infelizmente a base do governo travou e o nosso requerimento não andou. Portanto, essa coisa de varrer para debaixo do tapete com esse governo que está aí é comum. A gente está tentando investigar e a coisa acontecendo. Quase que sai esses 25 milhões, não fosse a prisão do senhor Youssef. Estava programado, estava orquestrado, já tinha acertado com o PT e estava concluindo o acerto com o PMDB. Quando ele falou acertado, a senhora chegou a ter alguma informação sobre esse acerto? Foi pagamento a alguém? Acordo? Que tipo de acerto? Não, Excelência, foi assim, na sexta-feira, dia 14 de março, eu estive com o senhor Alberto Youssef de manhã, no café da manhã. Ele havia, segundo ele, na quarta-feira ele teria vindo para Brasília, porque ele tinha resolvido já com o PT a operação, a pessoa que estava lá na Postales, que era nomeada pelo PT, ia aprovar a operação. Então ele falou que isso ele já tinha resolvido, conversando, e que ele precisava resolver ainda a ponta do PMDB. Então, no dia 14, ele disse que ele havia vindo para Brasília. Teria ido, então, conversar com a direção da Postales? Não. Ele teria ido conversar com o senador Renan Calheiros, segundo ele. Exatamente. Com Renan Calheiros. Exatamente. Segundo ele, na sexta-feira de manhã, ele me falou no café da manhã que ele teria vindo para Brasília na quarta-feira, que foi dia 12, e teria conversado à noite dessa quarta-feira com o senador Renan Calheiros para acertar essa ponta que era o PMDB. Então, naquela sexta-feira, ele falou, então, até o final do mês, a operação com a Postales vai sair. E aí, que era metade da debênture, eram 25 milhões. E aí teriam mais 25 milhões que seriam aportados pela FUNCEF. Mas aí, esse eu não tenho conhecimento como foi esse acordo com a FUNCEF. Da mesma forma, Excelência, eu não tenho conhecimento de como foi o acordo com o PT ou com o PMDB. Então, eu estou lhe dizendo exatamente o que era de nosso conhecimento. Exatamente. Não fui só eu quem ouviu dele, outras pessoas também ouviram. Então, a senhora se lembra qual outra pessoa que ouviu? Não, Excelência, outras pessoas que trabalhavam lá, ele não tinha essa preocupação. Não, ele falava, contava. Então, essa operação sairia. E nesse episódio específico que ele comentou com a senhora, havia mais alguém próximo quando ele comentou que a operação estava assegurada, porque já havia conversado com nesse dia nós estávamos os dois no café da manhã, mas eu suponho, Excelência, que se o senhor pegar outros depoimenos junto à Polícia Federal, outras pessoas tenham falado a esse respeito. Então, se o senhor me permitir, Excelência, só perfeitamente, muito importante. Então, quando existe essa operação de 4 milhões, essa operação foi feita por mim, consciente, sim, para ajudar a Marsan, sendo que assim que saísse essa operação de 25 milhões, ele já pagaria esses 4 milhões. Sim, esse Banco Máxima, a senhora como contadora acompanhou alguma outra operação do senhor Youssef com esse Banco Máxima, com esse senhor Saul?
Só em relação a Marsans, ele teve lojas da Marsans, colocou o câmbio nas lojas da Marsans. Ah, sim, o banco colocou o câmbio. Sim, que as lojas da Marsans, as lojas vendiam turismo e câmbio. Então o câmbio era por parte do Banco Máximo. A senhora tem alguma notícia se esse banco tem operações no exterior e poderia também ser usado nesse processo? Não, Excelência. O único conhecimento que eu tenho em relação ao Banco Máximo é que ele teria feito operações de debêntures, esse tipo de operação com a Marsans. Ou seja, empréstimos até para a Marsans, essas debêntures seriam conversíveis em ações. Voltando aí à questão do Postales, o senhor Youssef disse que 25 milhões estava assegurado. Pelo menos já estava acertado com o Renan na visita que ele veio aqui. E os outros 25 milhões seriam com qual fundo que a senhora chegou a dizer? Com a FUNCEF. Com a FUNCEF. Isso, com a FUNCEF. Ele chegou a dizer se teve algum entendimento também já sobre esses outros? Não, Excelência. Sobre a FUNCEF eu só sabia que existia 25 milhões que seriam colocados na FUNCEF, mais nenhuma informação. Ainda sobre... o meu prazo vai ser pouco, então eu vou tentar ver se a senhora consegue nos ajudar. É claro que nós teremos acesso, mais dia, menos dias, inclusive as delações premiadas. Sim. Mas é natural que a senhora não se lembre com detalhe daqueles relatórios, quando a senhora emitia as notas frias. Sim. A senhora recebia o dinheiro. Sim. E depois a senhora repassava para a empresa do Youssef. Sim. Mas, eventualmente, ele pediu que a senhora repassasse. A senhora chegou a citar o André Vargas, chegou a citar o Argolo, chegou a citar o Negromonte. A senhora disse que foi outra operação que a senhora tomou conhecimento, né? Como também a senhora tomou conhecimento do Land Rover de presente para o Paulo Roberto, né? Aliás, essa turma gosta de Land Rover. A senhora se lembra, porque na Polícia Federal os relatórios foram apreendidos, né? Em que nomina para onde a senhora mandou. A senhora mandou algumas TEDs também. Sim. Né? E essas TEDs, eventualmente, foi uma pessoa física ou pessoa jurídica. Sim. Na Polícia Federal, e aí é a coisa mais recente, a senhora se lembra de ter sido indagado ou de ter alguma dessas pessoas físicas para quem foi TED ser figuras públicas? Ou político, ou ocupante de cargo público? Excelência, que eu tenha, assim, conhecimento de bater o olho e saber quem foi mesmo só o caso do deputado Luiz Argolo, porque o sobrenome era idêntico, era Manuelito Argolo, então eu sabia. Pode ser que tenha algum familiar. Agora, isso existe lá na Polícia Federal. Existe na Polícia Federal. Tem os relatórios para quem a senhora mandou as TEDs. Existe. Excelência, eu gostaria até de reiterar isso. Em momento algum eu fiz nenhuma moeda de troca. Haja vista que eu não tenho acordo de delação premiada, absolutamente nada disso. Eu não levei moeda de troca à Polícia Federal. Usaram os serviços da sua empresa. A senhora cometeu ilegalidades nesse serviço, a senhora responde pelas ilegalidades. O que a senhora está dizendo é que a senhora não ficou com esse dinheiro nem corrompeu ninguém. Mas o dinheiro foi usado para corromper, e isso hoje a senhora sabe de maneira clara. Sim. Dinheiro sujo, nota fria, paga por empresa envolvida com o setor público. Ou seja, esse é o esquema. Não adianta tapar o sol com a peneira. E aí, presidente, ilustre relator, eu confio, e aí aproveito para deixar claro também a minha confiança absoluta no relator, na sua história. Nós estamos diante de algo dos mais graves. Olha, se alguém pensou que a CPI do Correio e o Mensalão foi o que havia de pior, nós estamos diante de algo pior, envolvendo mais roubo, mais dinheiro público. Se nós não agimos com muita firmeza, nós estamos decretando, por fim, a falência absoluta das instituições desse nosso país. Portanto, o que nós temos de maneira comprovada, com o depoimento da senhora Meire, é que empresas contratadas pelo setor público usavam o sistema de pagar notas frias para que esse dinheiro chegasse ao senhor Youssef e ele pagasse as propinas. Ou seja, está absolutamente claro a roubalheira do dinheiro do povo brasileiro. Senhora Meire, é isso o raciocínio? Sim, mas só uma coisa. Essas empresas para as quais eu emiti notas e emiti de fato, eu não tenho conhecimento que elas, por exemplo, o Grande Moinho Cearense, M. Dias Branco, IT7 Sistemas,
Águas de Itapema, eu não tenho conhecimento que elas tenham ligações com a Petrobras. Não, eu não estou dizendo que seja necessariamente só com a Petrobras. Que eu tenha conhecimento são empresas privadas, então eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida que a roubalheira em cima do dinheiro público, além, é possível, de crime organizado em drogas, etc., crime que é a origem, não há como ter dúvida. Nenhuma empresa, ninguém pega o seu dinheiro e paga uma nota fria por nada, né? Então, na verdade, a fonte aí pode estar comprometida com diversas origens de crime, mas, evidentemente, pelo envolvimento do presidente do Senado, pelo envolvimento do ex-diretor da Petrobras, né, pelo envolvimento de figuras notórias do governo, pelo envolvimento do líder e vice-presidente da Câmara, né, pelo envolvimento de figuras notórias, não tem como ter dúvida de que o dinheiro é roubo do dinheiro público, com o tráfico de influência desses poderosos, e depois volta sob a forma de propina, seja dando Land Rover, seja dando helicóptero, seja pagando jatinho. É roubo, é roubo. E aí tentar adiar, postergar o enfrentamento disso, é tentar fazer o que aí eu aproveito para reiterar, presidente, é o apelo para que venha o delegado que representa os policiais federais. Sabe por quê? Nós entregamos para a Polícia Federal, essa casa, a questão da CPMI do Cachoeira. E aqui foi dito pela senhora Meire que algo que nós descobrimos na CPI do Cachoeira, que era uma empresa laranja, e que está lá para a Polícia Federal concluir, procurou a doutora Meire, me parece que é o Valdomiro Oliveira, não é isso? Sim. Valdomiro Oliveira, da MO Consultoria, que uma empresa laranja que essa casa descobriu, que estava roubando dinheiro de alguma forma, e entregando, né, através da Delta, que é outra grande contratada do governo, isso foi entregue à Polícia Federal. Pois bem, esse indivíduo foi lá contratar um escritório para desfazer as provas, é essa a verdade, para dar uma legalidade, para dar um formato legal para o que era ilegal. A senhora não fez, mas ele queria que a senhora fizesse isso. Ó, eu não tenho contabilidade de nada, então eu trouxe aqui, só vai dar um jeito de me ajudar, porque a fonte de dinheiro não bate com... Não era isso? A senhora mesma disse, não tinha jeito de fazer aquela contabilidade. Então, presidente, o que nós estamos tendo? Nós estamos tendo o seguinte: esse povo continua solto, alguns sendo reeleitos agora, vão usar o tráfico de influência, o dinheiro roubado do povo brasileiro para pagar as provas, e depois chegam e ainda vem enfiar o dedo na cara da gente e dizer: a oposição está inventando, quer manchar o nome da Petrobras, quer manchar o nome desse governo aí. Aliás, a presidente chegou a dizer que ela está autorizando a Polícia Federal a investigar. O que dá a entender é que estão dificultando. Primeiro, porque não precisa de autorizar. Polícia Federal é polícia de Estado, não é de partido, não é? E agora o que a gente vê, infelizmente, é que mesmo aquilo que nós já investigamos atrás com relação à Delta, está parado. Agora, surpreendentemente, a gente não vê a coisa andar rápido com relação a essa Operação Lava Jato. E nós temos aqui o Brasil inteiro assistindo o depoimento de uma senhora contadora provando que há uma quadrilha roubando o dinheiro do povo brasileiro e que tem grandes figuras da República, do presidente do Senado, a ex-diretor da Petrobras, a deputados envolvidos, soltos, sorridentes, dizendo que não tem nada disso, que não é verdade. É verdade sim, são bandidos, precisam ser presos e toda essa operação não pode ir para debaixo do tapete. Mas não basta isso, tem que mudar, senão vai ter outra. Não teve a operação lá dos Correios e todo o mensalão? Não teve o da Delta, né? Porque começou com a questão do Cachoeira, mas virou. O grande problema ali era a Delta e aquela história toda das laranjas. Agora é essa. Se não mudar, vai vir outra pior. E aí o Brasil está cada dia afundando nos indicadores sociais, está afundando a qualidade de vida, a violência. Ou seja, nós estamos vendo o crime organizado, de certa forma, dirigir o Brasil. É hora de dar um basta. Muito obrigado, presidente.